Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos para o Oscar 1974. Publiquei recentemente aqui no canal a minha crítica de O Exorcista, dirigido pelo William Friedkin, um marco do gênero terror. E o interesse da discussão aqui é o seguinte: O Exorcista é indicado para 10 prêmios da Academia e vence apenas 2, mixagem de som e roteiro adaptado. E o pior, O Exorcista venceria tranquilamente o Oscar de melhores efeitos especiais, só que justamente naquele ano, por conta do lobby, por conta da pressão em torno da academia, simplesmente eles deixam de entregar esse prêmio. Então é algo curioso e a gente tem muita coisa para debater aqui. A grande pergunta é: como tudo isso ocorreu? Quem projetou, quem organizou essa resistência contra o Exorcista, quem organizou esse boicote? Dito isso, proponho sustentar essa argumentação a partir de 3 consensos. Primeiro, nós estamos falando aqui de um filme que conseguiu números incríveis de bilheteria. 2. Um filme que promoveu muita discussão nos Estados Unidos, em vários meios. E o último ponto, na questão técnica. Seria muito difícil você argumentar o seguinte: olha, não é um bom filme, é um filme que tem problemas. Não, é reconhecimento. É um grande filme na questão técnica, no desenvolvimento, na construção de cenas, na articulação do roteiro. Eu falei sobre as 4 linhas de argumentação na minha crítica. O que eu quero dizer com isso é que qualquer forma de desmerecimento em torno de O Exorcista deveria ser um desmerecimento articulado, na verdade, em uma retórica mais tradicional, de que o filme não era adequado. Não bastava aquela coisa: esse filme é ruim. Não. Era consenso, não era um filme ruim. Não é um filme ruim. Tanto é que estamos falando sobre O Exorcista até hoje. Então a proposta desse vídeo, na realidade, é dividir essa discussão em 3. Primeiro eu quero falar sobre a recepção e lançamento nos Estados Unidos. Depois eu quero comentar rapidamente sobre a caminhada para o Oscar. E aí, claro, por fim, organizar toda essa articulação desse boicote. Quem coordenou esse boicote e por quê? Tudo bem? Utilizei como referência alguns livros, vou deixar todos eles na descrição desse vídeo. E também realizei a pesquisa nos arquivos do Los Angeles Times. Para quem pesquisa sobre o Oscar, sobre campanha, sobre a articulação das distribuidoras, eu sempre digo, né? Você tem um material incrível do Los Angeles Times, da revista Variety e também da Hollywood Reporter. Então foram essas as minhas fontes de pesquisa, certo? Iniciando com a recepção nos Estados Unidos. O Exorcista foi lançado no dia 26 de dezembro de 1973. Inicialmente a crítica de Los Angeles e Nova York foi extremamente positiva. No entanto, a partir das semanas iniciais de janeiro de 1974, começa a existir nos jornais uma grande discussão em torno da Igreja Católica. Eles basicamente entrevistam padres, entrevistam pesquisadores, teólogos e chegam à conclusão de que O Exorcista poderia ser um filme muito perigoso, que poderia, na verdade, trazer uma discussão e uma visão errônea sobre a Igreja Católica. E nesse ponto eu quero falar o seguinte: você até pode fazer sim uma leitura secundária do ponto de vista histórico da Igreja, da questão do exorcismo, mas essa questão nunca é ponto central de articulação do roteiro. Certo? Nunca existe uma busca pela historicidade do exorcismo. Não, nada disso. Então, querendo ou não, as pessoas começaram a desmerecer o Exorcista por conta disso. Que simplificou muito a discussão em torno do exorcismo. Que na verdade está passando uma ideia errada sobre a Igreja Católica. Que na verdade as pessoas vão deixar de procurar os psiquiatras, os psicólogos para tentar chamar um padre para fazer um exorcismo numa criança. Você encontrava tudo isso na argumentação dos jornais. E aí eu lembro que nós temos sempre esse tipo de controvérsias. Tivemos a controvérsia no último ano mesmo com Joker, Coringa. Vocês se lembram de tudo isso? Que é um filme violento, que pode ser perigoso, pode estimular novos ataques, etc. Naquele ano, na década de 70, essa polêmica era voltada em torno de O Exorcista. Esse impacto negativo, no entanto, ele acaba entrando na crítica. Sim, tem pessoas que não gostam do filme, só que com o público isso não ocorre. Ele é um sucesso instantâneo, quebra todos os recordes de bilheteria. Os jornais registram filas de 3 horas. 3 horas para assistir um filme. Você consegue imaginar o que é isso? Uma pessoa fica 3 horas num sábado de tarde esperando para assistir um filme? É o poder do cinema, né? Era o filme que estava na boca do povo, todo mundo queria assistir, queria ter a sua opinião formada. E aí eu achei durante a pesquisa um anúncio muito curioso, já no final de março de 74. Veja, o filme lançou na última semana de dezembro de 73.
no final de março de 74, uma rede de cinemas coloca no Los Angeles Times um anúncio dizendo que as filas tinham baixado. Então, se você não gostava de filas ou não foi assistir O Exorcista porque tinha muita fila, bom, saiba que a partir de agora não tem mais filas, especialmente nos dias de semana, durante a tarde. As filas estão reduzidas, então pode assistir agora tranquilo nos cinemas. Quer mais impacto que isso? É extraordinário pensar, né, como as pessoas foram para os cinemas e, por conta disso, claro, a repercussão de O Exorcista até hoje é extremamente forte. É um filme, como eu falei na minha crítica, que você tem toda uma base para a discussão do legado. E aí, é claro, existia sim uma dose certa de controvérsia e sensacionalismo na cobertura. As matérias falando sobre as pessoas que estavam desmaiando nos cinemas, que passaram mal, as pessoas que não aguentaram assistir, os idosos que saíram no meio da sessão. Tudo isso você encontra nas matérias daquele ano. Só que, na verdade, essa cobertura acabava gerando mais interesse no público. Alguém que, bom, não se interessava pelo terror, acabou indo no cinema para assistir O Exorcista, justamente para ter a sua opinião sobre aquele filme tão polêmico. Então o próprio Friedkin, ele fala, olha, a imprensa, de certa forma, por conta da cobertura de janeiro e fevereiro de 74, ajudou muito no marketing boca a boca, ajudou muito na venda dos ingressos. E sobre isso ainda também achei uma charge que eu gostei bastante. A charge é a seguinte: olha, essa aqui é a fila do auxílio-desemprego ou é a fila para assistir O Exorcista? É aquela coisa, isso você não vai mais encontrar atualmente. Você pode até pegar uma fila para entrar numa sessão de uma grande pré-estreia, mas uma fila de 3 horas no sol, no sábado à tarde, isso já está no passado, né? Isso já é uma outra história. Então, um filme que fez muito sucesso, um filme que quebrou todos os recordes. Vamos passar um pouquinho e falar rapidamente sobre a caminhada para o Oscar. A Warner, desde a primeira semana de janeiro de 74, garantia sessões especiais para a academia, em Los Angeles e Nova York. Era um sucesso com o público, só que existia um problema. As pessoas da academia não estavam comparecendo nas sessões especiais de O Exorcista. E você deve saber, eu falo muito aqui no canal, hoje em dia, se você quer colocar o seu filme como um grande concorrente para o Oscar, você tem que organizar uma sessão especial na academia. Na década de 70 não era diferente. Então existia uma grande preocupação dos estúdios para que o pessoal da academia pudesse ver o filme, etc. Então a primeira pergunta da Warner é a seguinte: olha, o pessoal não está assistindo O Exorcista por quê? Será que o gênero não atrai? Sabendo que a composição da academia, especialmente naquele período, era composta majoritariamente por homens acima dos 60 anos. Então, eles não estavam assistindo porque não queriam, ou será que eles foram assistir na semana da estreia porque já existia aquela controvérsia? Segundo as memórias do Friedkin, isso ficou na cabeça dele, ficou na cabeça dos executivos da Warner durante todo o mês de janeiro de 74. O marketing nos jornais começa em janeiro. Existe, claro, aquele destaque para as críticas positivas, anúncios de página inteira destacando a qualidade de O Exorcista. E aí o filme chega no Globo de Ouro, vence melhor filme, melhor direção, roteiro e atriz coadjuvante. Só que, como eu sempre falo também, Globo de Ouro é uma coisa, Oscar é uma coisa completamente diferente. No Globo de Ouro, historicamente, você tem um lobby direcionado para menos de 100 pessoas. Oscar, você fala com outras pessoas, você fala com outro tipo de promoção e campanha. E a partir disso, o filme ele coleciona uma série de derrotas. Primeiro, no Sindicato dos Diretores, no qual o Friedkin perde para o George Hill de The Sting, golpe de mestre, e o grande baque para o Friedkin, conforme ele se lembra, foi a derrota no Sindicato dos Roteiristas. Ele tinha certeza que o Exorcista venceria o prêmio do WGA, porque a sessão foi extremamente aplaudida. O pessoal aplaudiu de pé o Exorcista. Então ele se perguntava, o que houve? Por que o Exorcista não venceu o prêmio de melhor roteiro adaptado no sindicato? E aí entra a questão chave, a questão da organização do boicote. Lembre o seguinte, historicamente a academia tinha um preconceito com o gênero terror. Você pode argumentar que até hoje sustenta esse preconceito. Então, assim como a academia rejeitou na década de 1930 a comédia pastelão, porque dizia que a comédia pastelão era um gênero secundário no cinema, da mesma forma, na década de 60, 70, 80, até hoje, o gênero terror ele é visto como um gênero B pro cinema. É um gênero que pode ameaçar o drama. Ou seja, se você não tem um filme de drama
o drama como gênero, ou pelo menos como subgênero, bom, você vai ter problemas para divulgar o seu filme. Vimos isso recentemente com Hereditário. Hereditário teve um grande orçamento de campanha, teve uma boa divulgação com a crítica, chegou na hora do Oscar, sequer conseguiu uma nomeação. E aí eu peço licença para ler um trechinho de um livro chamado William Friedkin Interviews, que fala um pouco sobre isso e fala um pouco sobre o sentimento, né, da boicote organizado contra o Exorcista, certo? Então, abre aspas. Sem dúvida, a campanha contra o Exorcista no Oscar 1974 foi liderada por Cukor e Aldrich. Já vou falar mais sobre eles. O cara que produziu o Oscar daquele ano me disse: se o Exorcista vencer melhor filme, será o fim da Hollywood clássica. Aí o Friedkin continua: eles que se... palavrão. Existia muito ressentimento e muita inveja nesse meio. O Aldrich tinha se oferecido para dirigir o Exorcista. E eu acho que o que ressentiu o Cukor, na verdade, foi que ele dizia que o filme era perturbador, mas isso está relacionado ao fato de que eu tinha vencido o Oscar com um pequeno projeto de estilo documentário sobre 2 policiais. Então, o Friedkin ele é muito claro ao posicionar 2 antagonistas nessa história. Primeiro era o Robert Aldrich. E quem foi o Robert Aldrich? Ele é visto hoje como o faz-tudo da Era de Ouro de Hollywood. É uma pessoa que cresceu na indústria por cortejar as pessoas certas. Isso existia muito naquele meio. Como eu expliquei na minha crítica do filme, a ideia inicial da Warner era chamar o Stanley Kubrick para dirigir o Exorcista. O Kubrick rejeita, eles tentam o Arthur Miller e aí o Aldrich ele se oferece. Não, deixa que eu dirijo esse projeto então. O Aldrich ele é um dos poucos da Hollywood clássica que pode dizer que trabalhou nas grandes empresas, nas grandes produtoras. Como eu falei, no entanto, existia uma cláusula, o autor original de O Exorcista podia selecionar o diretor, e ele acaba selecionando William Friedkin muito por conta do trabalho em Operação França. Então o Friedkin diz, o Aldrich ficou com muita inveja, ficou com muito ressentimento, e ele ajudou a propagar dentro da academia que a vitória de um filme do gênero terror na verdade mudaria toda a estrutura do cinema hollywoodiano, mudaria toda a estrutura que as pessoas conhecem. Definitivamente tiraria o Oscar da zona de conforto e colocaria o gênero drama sob ameaça. Essa era a linha de argumentação do Robert Aldrich. Só que hoje em dia, se você vai fazer uma análise sobre o que foi escrito sobre o Exorcista e o Oscar de 1974, você vai encontrar um consenso nos pesquisadores, que na verdade a grande pessoa por trás desse boicote, a pessoa que armou o boicote para prejudicar o Exorcista, foi o George Cukor. E o Cukor, ele é reconhecido como um dos homens mais influentes da Hollywood da década de 1960 e 1970, e ele tinha um estilo dominante, o mesmo estilo que o Louis B. Mayer tinha com a MGM na década de 1930, de pautar as discussões. Então, quando você tem a primeira reunião do Oscar de 74, no final do mês de janeiro, o Cukor ele está nessa reunião do comitê executivo e ele faz um grande discurso contra o William Friedkin e contra o Exorcista. Curiosamente, isso só seria publicado em abril de 74, logo após a cerimônia, justamente para não interferir no processo de escolha, uma opção que o jornal Los Angeles Times adotou na década de 1960, após algumas controvérsias, em nome da ética. Então, segundo o jornal, o Cukor dizia que o filme era nojento, vergonhoso, disse que a estética construída pelo Friedkin era extremamente apelativa, alertou seus pares, os idosos da academia, que o filme tinha um linguajar extremamente inadequado, prestava desserviço à Igreja Católica e usava recursos repulsivos. Ele dizia da cena do vômito, a clássica cena do vômito que existe em O Exorcista. Na mesma reunião, olhem só como a articulação é feita. Na mesma reunião, o Cukor ele fala o seguinte: sabe o prêmio de melhores efeitos especiais? Bom, eu acho que nenhum filme se destacou no último ano, em 1973, e que a gente tem que deixar de lado esse prêmio em 74. Gente, desde a criação do prêmio, isso nunca tinha ocorrido, e isso nunca ocorreu de novo. Então o Cukor ele consegue fazer com que a academia, naquele ano de 74, ele consegue fazer com que a academia simplesmente deixe de lado. A academia não entrega o Oscar de melhores efeitos especiais, que com certeza, sem sombra de dúvidas, iria para O Exorcista. E eu falei sobre isso na crítica também. É um filme que tinha um orçamento muito limitado e que tinha que usar criatividade. Então essa foi a grande derrota. A partir dali já estava armado, né?
Os membros idosos da academia não estavam assistindo O Exorcista e tinha uma grande resistência arquitetada pelo Cukor. O Los Angeles Times ele faz uma citação interessante, abre aspas, parece que os membros idosos da academia realmente não estão com vontade de assistir O Exorcista, seja por repulsa, discordância ou medo, o fato é que é difícil prever que o filme consiga sorte melhor no Oscar. O lobby estava feito. Então você tem que pensar nessas campanhas históricas do Oscar, o lobby, o jogo de bastidores, que cada distribuidora tem a sua preferência, cada produtora tem o seu filme preferido, acaba colocando dinheiro para esse filme. É claro que na década de 1990 tudo muda de patamar. Mas aí um outro dado curioso que eu achei nessa pesquisa foi que o Cukor, naquele ano, 74, ele foi produtor de um programa especial sobre o Oscar. Então ele montou esse programa com a seguinte estrutura. Todos os convidados daquele ano, os principais nomes, então você tinha Al Pacino, Marlon Brando, Glenda Jackson, Bernardo Bortolucci, todos eles foram entrevistados, todos eles falavam sobre os seus filmes, e aí eles fizeram um segmento especial de O Exorcista. Eles, na cara dura, separaram. Era mais ou menos assim, aqui estão os filmes que podem vencer o Oscar, são filmes de drama, ou que pelo menos colocam o drama como subgênero, são grandes filmes que merecem a sua atenção, por mais controversos que sejam. E aqui está O Exorcista. Bom, O Exorcista é o tipo de filme que tem que se contentar apenas com as indicações, já fez história por conta disso e que fique satisfeito. Essa era a ideia do Cukor e acabou dando certo. Analisando rapidamente as 10 categorias, claro, com um toque muito subjetivo. A vitória em mixagem de som, naquela época o prêmio sonoro da Academia, justíssima. Falei na minha crítica sobre a importância dos efeitos. Em O Exorcista, a trilha sonora, ela fica em segundo plano, porque a construção da mixagem, da trilha final do filme, ela tem muito em conta a criação de um ambiente de tensão feito de forma natural. É isso que o Friedkin ele diz, olha, eu quero dar um toque de realismo para O Exorcista, eu quero fazer com que a pessoa consiga se sentir tensa. E é por isso que discutimos esse filme até hoje, porque ele realmente conseguiu fazer isso, deu certo. Naquela época, vários autores partilham desse pensamento, naquela época se acreditava que o único prêmio que o Exorcista conseguiria no Oscar 74 seria justamente o prêmio de melhor trabalho sonoro, hoje melhor mixagem de som. Melhor montagem perdeu para Golpe de Mestre, compreensível. Fotografia, o Exorcista perdeu para Gritos e Sussurros, na minha visão de fato foi a melhor daquela época, compreensível. Direção de arte perdeu para Golpe de Mestre também. A grande surpresa da noite seria a vitória em melhor roteiro adaptado, que você tem, claro, o prêmio para o William Blatty, e que foi o ponto alto da noite para o pessoal de O Exorcista. Repito, O Exorcista perdeu o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, apesar de que, na sessão especial para o sindicato, O Exorcista foi aplaudido de pé, um dos poucos filmes que conseguiu esse feito naquele ano. E aí eu ofereço a minha interpretação para a vitória de O Exorcista, tendo em conta as pesquisas na bibliografia especializada e nos jornais. Serpico, que venceu no sindicato, não teve campanha naquele ano para o Oscar, forte, claro, porque a Paramount optou, na verdade, por Save the Tiger. No Brasil chegou como Sonhos do Passado. Então Save the Tiger teve campanha para roteiro original, ator e ator coadjuvante, acaba vencendo ator com o Jack Lemmon inclusive. Então justamente naquela categoria de roteiro adaptado não existia um frontrunner. Existiu na verdade uma divisão de votos. Com isso o Exorcista conseguiu a sua vitória. Faltava um grande concorrente, faltava uma grande ameaça naquela categoria. Tanto é que o Blatty, ele diz, esse Oscar teve um gostinho especial porque eu consegui o prêmio vencendo toda a barreira montada pelo Cukor. Ele sempre deixou claro que esse jogo sujo montado pelo Cukor acabou afetando o Exorcista naquele ano. E aí, para muita gente, as lamentações, né? A atriz coadjuvante, que é a Linda Blair, perdeu para Tatum O'Neal por Paper Moon, Lua de Papel. Com todo respeito a O'Neal, que foi a atriz mais jovem a conquistar o Oscar, tem o recorde até hoje, mas a Blair merecia muito. Se você pega o material suplementar de O Exorcista, seja no DVD, seja no Blu-ray, você vai ver toda a construção, toda a dificuldade para rodar o filme e como a Blair acabou se entregando nisso, né? Infelizmente. Então essa talvez seja a minha principal lamentação das grandes categorias. Melhor atriz, eu vou deixar vocês com a reação da Ellen Burstyn. And the winner is Glenda Jackson.
Glenda Jackson é uma vitória, na verdade, de uma atuação que não está no top 3 da carreira dela. Um filme genérico. Peço perdão para quem gosta de um toque de classe, para quem gosta de A Touch of Class, mas na minha visão a vitória é incompreensível porque qualquer outra atriz, qualquer outra concorrente teve mais destaque no seu respectivo filme do que a Glenda Jackson. Então também é uma vitória que você pode questionar, mas a Jackson desde o final de janeiro ela tem esse status de favorita pro Oscar. Então não foi uma surpresa, por mais que a Burstyn diga, ok, fazer o quê? Né? Ator coadjuvante, eu gosto muito do Jason Miller, só que eu acredito que por conta da estruturação do filme, das 4 linhas que eu falei na minha crítica, ele tem um tempo de tela mais limitado e isso acabou prejudicando. Então não tem como você discutir muito a vitória, nesse caso do John Husman, para ator coadjuvante. E aí, seguindo a lógica, né, prêmio de melhor filme e melhor direção para Golpe de Mestre. Então seria esse o boicote organizado pelo Cukor. Eu vou fechar com nas palavras do Blatty. Esse Oscar 1974 vai ficar registrado na história, pois eu desconheço qualquer premiação anterior na qual o ódio por um filme acabou tirando as chances deste fazer história. Missão cumprida, Cukor. Então seria isso nas palavras do Blatty, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Todas as referências estão na descrição, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!